Olá amigo, olá amiga, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Salles Pereira, O que Falta Ser Dito. Hoje estou aqui para contar mais uma história para vocês, uma história que envolve duas palavras, a palavra oblegado e a palavra legado. Você com certeza já deve ter ouvido em algum momento falar da palavra legado, mas você já ouviu a palavra oblegado? Se você der um Google agora, você não vai achar essa palavra. Então fique comigo aqui que eu vou te explicar o que significa essa palavra, oblegado. Mas antes de explicar, eu gostaria de pedir para que você desse um joinha, um curtir, um like aqui nesse vídeo, para que eu possa ter a sua ajuda para divulgar e enviar para mais pessoas esse conteúdo que com certeza vai abençoar a sua vida e a vida de outras também. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje aqui da história de Davi. Davi é um personagem muito conhecido, mas tem algumas etapas da vida dele que não são muito divulgadas, não são muito estudadas ou comentadas. E Davi teve alguns momentos específicos, e o primeiro deles foi quando ele era muito novo mesmo, ele era pastor de ovelhas. E enquanto ele pastoreava ovelhas, Deus foi ensinando muitas lições na natureza para ele. E ele conseguiu aprender essas lições, e essas lições sempre levavam ele para o próximo nível, para o próximo degrau da vida dele. E enquanto ele estava ali, finalizando essa etapa da vida dele de pastor de ovelhas, um profeta foi enviado para poder falar com a sua família, para poder falar com seu pai e dizer que ele tinha um propósito de vida, um propósito muito claro, muito definido. Ele seria ungido para ser o rei do povo de Israel. Olha que interessante. Já havia um rei, mas Deus tinha planos para que ele fosse o substituto daquele rei. Então, esse profeta chegou lá, derramou um óleo especial para ungí-lo como rei, e assim ele cresceu, sabendo que um dia ele se tornaria rei do povo de Israel. Olha que interessante, ele tinha um propósito de vida e esse propósito já estava revelado para ele. Ele já sabia em que direção ele deveria trilhar. E todas as suas ações, tudo aquilo que ele ia fazendo, sempre foi contribuindo para que ele pudesse chegar a este posto, para que ele pudesse chegar a essa função. E assim foi indo a vida de Davi, e uma série de coisas aconteceram, muitas coisas mesmo aconteceram. Mas o fato é que Davi se tornou realmente o rei de Israel. E não foi de uma maneira simples, não foi de uma maneira fácil, foi com muitos desafios, muitas provas. E quando ele conseguiu chegar nesse posto de rei de Israel, ele começou a cometer algumas atitudes certas e outras atitudes erradas. E é aqui que eu gostaria de enfatizar para você que todo mundo na sua vida vai cometer acertos e vai cometer erros. Sabendo o seu propósito ou não sabendo o seu propósito, você vai cometer erros. E você não deve se sentir culpado por causa disso. Eu acredito que a culpa seja uma das maiores dificuldades que nós temos para enfrentar a culpa dos erros que nós cometemos e as consequências desses erros. E as consequências de tudo que a gente faz na vida, ela é ou um legado ou um oblegado. O que é um legado? O legado é algo que você deixa, algo que você transmite para as pessoas que vão vir depois de você. E o oblegado, que eu falei para vocês que é uma palavra que não existe, mas Deus me revelou essa palavra esses dias e eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela, porque eu estava acordando e eu então pensei nessa palavra. E eu falei, meu Deus, mas que palavra é essa, oblegado? Eu nunca ouvi falar dessa palavra, e eu fui procurar no Google e eu não achei essa palavra. Então eu fui começar a pesquisar qual que era o significado do sufixo, do prefixo ob, letra O e B. Tudo que tem ob na frente quer dizer contrário, é aquilo que não é para ser. Então oblegado é contrário a um legado. Então nós só temos duas opções na vida. Ou nós vamos deixar um legado, ou nós vamos deixar um oblegado, que é o contrário daquilo que pode ser transmitido. E Davi foi cometendo alguns erros, como eu falei para vocês,
uma série de erros, mas eu vou comentar um dos piores erros que Davi cometeu, que foi o dia em que ele, chegando ao final desse processo dele ser rei, dele ter toda uma postura, um posto de líder do povo de Israel, ele chega nesse final e ele, por algum momento, ele esquece que foi Deus que tinha ungido ele para ser rei, que foi Deus que operou todos os milagres, foi Deus que fez todas as coisas erradas que ele fez se tornarem em coisas ainda boas. E nesse momento, Davi pega e pede para fazer a contagem do povo, para fazer o censo do povo. E qual é o problema dele ter feito isso? Porque o censo, quando ele era feito no povo de Israel, Deus mandava fazer, Deus dava a ordem. Mas naquele momento, Davi, por conta própria, sem pedir orientação de Deus, ele mesmo foi lá e pediu para fazer. E qual que era possivelmente o intuito disso? Era exaltar o seu próprio nome e não exaltar o nome de Deus. E quantas coisas das nossas vidas que Deus nos dá nas mãos e nós recebemos aquilo como um presente totalmente dado por Ele, coisas que muitas vezes a gente não pede, mas Deus sabe que está no fundo do nosso coração e Deus vai lá uma hora e Ele entrega para nós. E muitas vezes a gente acha que a gente é dono daquilo e a gente não é dono daquilo. Deus é dono de todas as coisas. E se Ele deu para você é porque tem um propósito, se Ele deu para você é porque é para você cuidar, é porque aquilo vai deixar um legado, é porque aquilo vai abençoar muitas pessoas. Qual foi o propósito que Deus deixou para você? Quais foram as bênçãos, quais foram as coisas boas que Deus deixou na sua mão, que Deus confiou na sua mão? Você tem buscado trazer esses presentes com cuidado para a sua vida, para abençoar outras pessoas, ou você tem trazido esses presentes para o seu próprio bem, de maneira egoísta, pensar apenas em você? Esse é um desafio. Davi, quando ele cometeu o erro, Deus chegou para ele e falou assim: você não poderia ter feito isso. Você cometeu um grande erro, um erro muito grave, e agora você vai escolher entre 3 opções. E dentro das 3 opções, uma delas era uma praga que poderia vir ao povo. E então, Davi escolhe, dentre as 3 opções, ele escolhe essa, a praga. Porque ele diz assim: das 3 opções horríveis que Deus me deu agora para que o meu pecado seja pago, pelo menos esse é o próprio Deus que vai operar. Então Deus pode ter misericórdia e ainda amenizar um pouco as consequências de tudo isso. E então ele escolhe as pragas, então vem 3 dias de praga, e uma praga passa por todo o povo e 70.000 pessoas morrem. Você já imaginou você com um cargo de muita responsabilidade? Muitas pessoas às vezes olham um líder e falam: nossa, mas ele tem tantos privilégios, mas você não sabe as responsabilidades que ele tem também. E então essas responsabilidades trouxeram para Davi um momento de tomada de decisão e uma decisão errada, e essa decisão errada implicou na morte de 70.000 pessoas. Davi era um guerreiro, Davi lutava pela sua espada com o seu exército, e eu acredito que Davi, em toda a sua vida, com a sua espada, ele nunca chegou perto de matar 70.000 homens em combate, mas uma decisão errada apenas que ele tomou implicou na morte de 70.000 pessoas. Então hoje eu venho aqui colocar para você que por mais que você erre, você sempre vai ter uma segunda chance. Davi foi um homem que sempre teve novas chances. E sabe por que ele sempre teve novas chances diante de tantos erros que ele cometeu? Porque Davi sabia o seu propósito, que era ser o governante, o rei de Israel, e fazer o melhor por esse povo. Então hoje eu venho aqui fazer um convite para você mais uma vez. Todos os meus vídeos ultimamente têm sido nessa linha de fazer um convite, um desafio que é sempre o mesmo, que é você estar comigo na primeira temporada, que eu vou transmitir ao vivo, junto com uma pessoa muito especial que se uniu ao meu propósito, para que nós possamos ajudar você a encontrar o seu propósito.
Porque quando você sabe o seu propósito, as coisas ficam mais claras. Quando você sabe o seu propósito, você erra menos. Porque quando você se depara com uma situação que você está quase errando, quase tomando uma decisão errada, você se lembra do seu propósito e fala assim, não, eu não posso tomar essa decisão errada. Se eu tomar essa decisão errada, eu me afasto do meu propósito que está aqui. Eu vou ficando mais longe do meu propósito. Então, saber o seu propósito é sim muito importante. Então, aqui no meu canal você vai encontrar nos vídeos, nas transmissões em direto, que são as transmissões ao vivo, você vai encontrar lá uma opção que já tem lá um videozinho de espera para o dia 17 de março às 10 horas da manhã. Já coloca lá no sininho notificar-me para que você possa ser avisado, lembrado de quando o vídeo vai ser transmitido. Não perca essa oportunidade. Deus abençoe a sua semana e te espero na próxima segunda-feira às 6 horas aqui no canal O Que Falta Ser Dito.